Flávio Werneck Meneghelli, que fala aqui representando a Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB. Bom dia, senador Paulo Paim. Bom dia aos colegas da mesa. Professor Clemente, que participou do nosso último seminário e nos abrilhantou e nos deu um pouquinho de visão além do que dessa fumaça, desse nevoeiro que nós estamos vivendo ultimamente e que nós não conseguimos enxergar bem quais são as soluções para melhoria da nossa economia, para melhoria da nossa sociedade. O que eu gostaria de falar, e vou ser bem sucinto, senador, é no tocante ao equilíbrio. Nós vemos hoje, principalmente pós o problema político que nós estamos vivendo, uma situação em que algumas falas e algumas colocações sobrepõem a economia financeira propriamente dita às necessidades da população brasileira. E nós sabemos da carência que nós temos em várias áreas no Brasil. E áreas importantíssimas. A gente não precisa discutir aqui que a médio prazo a solução para os problemas da produção no Brasil seria um grande investimento em educação, principalmente no setor técnico. Não há como não colocar isso na mesa. Então, a médio prazo, um investimento em educação seria uma solução e a solução aplicada em todos os países que tiveram um crescimento da indústria e da produção. Mas o que hoje nós temos de mais urgente é a discussão do momento. E eu gostaria, por isso citei o professor Clemente, eu gostaria de citar um trecho de um bate-papo que a gente teve há cerca de 6 meses atrás, quando ele nos brindou com uma palestra. Ele nos apresentou um diagnóstico de quanto o Brasil estava arrecadando nos últimos 2 anos e o que era feito com aquele dinheiro, ou seja, em que era aplicado o dinheiro arrecadado. E chegou-se à conclusão que a maior parcela do que o Brasil produz e arrecada é investido ou é colocado em juros de dívida e capital especulativo. E isso nos preocupa muito, porque alguns discursos colocam como principal vilão o servidor público, outros como principal vilão a Previdência Social, e nós temos hoje um absurdo gasto com juros e capital especulativo. E não são juros especificamente colocados para FMI, etc. São bancos privados, nós temos uma variedade muito grande de, entre aspas, credores nesse ponto. E aí a gente poderia discutir e colocar algumas propostas exitosas que nós tivemos em outros países. O nosso vizinho Equador aqui teve uma proposta exitosa nesse sentido, em que houve uma renegociação, uma discussão. Preliminarmente foi feita uma avaliação desses valores, pode-se chamar auditoria, mas foi feita uma avaliação desses valores para que depois se renegociasse, e aí sobrou espaço naquilo que se arrecada para investimentos em educação, em saúde. Óbvio que a gente quer investimentos em infraestrutura, educação e saúde, investimentos de qualidade. Mas, partindo dessa premissa, ou seja, de quanto o Brasil arrecada e de quanto nessa fatia é gasto para cada área, que eu acho que é a premissa adequada para se começar a discutir como a gente vai crescer e o que tem que ser investido ou deixar de ser investido, a gente passa pelo nosso sistema tributário. Acho que é pacífico que nós precisamos de uma reforma do nosso sistema tributário, seja o sistema tributário pessoa física, seja o sistema tributário pessoa jurídica. As dificuldades já foram bem colocadas aqui quanto à extrema burocracia
para se abrir ou para se regularizar um negócio. E isso tem que ser atacado. Da mesma forma, nós temos que atacar a nossa progressão e o nosso pagamento, como é feito esse pagamento e essa progressividade dos nossos impostos. Hoje nós observamos uma classe média e recém-classe média achatada por impostos e a gente observa que grandes fortunas nunca foi regulamentado, a gente observa que alguns impostos que poderiam incidir sobre o capital especulativo não caminham dentro das casas legislativas. Então, nós precisamos readequar o modelo. E é simples a frase. Nós temos o conceito de direito tributário do non-audit, né, que não olha de onde vem o dinheiro, mas nós temos o conceito da progressividade. Isso em todos os países mais desenvolvidos nós observamos. Ou seja, quem ganha mais, paga um pouquinho mais. E nós não observamos isso. Basta ver a nossa tabela, vou usar um exemplo simples, senador, que é a nossa tabela do imposto de renda. Senhores, 27,5% acima de, se não me engano, 2.700, não me recordo o valor específico, não nos dá a progressividade de impostos necessárias no país. Isso pegando um exemplo pequeno. Isso, se a gente levar para PJs e levar para outros impostos, a gente vai ver que essa progressividade na aplicação dos nossos impostos ela é bem complicada, ao ponto de fazer um comparativo, por exemplo, com o modelo de impostos. Vou pegar um país que eu conheço razoavelmente, o Canadá, e essa progressividade chega a taxar mais de 50% a depender da renda daquela pessoa. Em contrapartida, o Estado da saúde, da educação, de qualidade, né? Então, nós temos que nos ater e buscar as melhores práticas, né, os exemplos exitosos, para que a gente possa vir e discutir da melhor forma no país. Quanto à empregabilidade, a queda, o aumento do desemprego no país, soluções rápidas seriam quanto o que foi colocado aqui. A construção civil seria uma solução rápida e outros pontos. Mas, como eu coloquei no início aqui, acredito que não seria uma solução que resolveria o problema do Brasil a médio e longo prazo. O que nós precisamos é nos ater aos índices e mergulhar naquilo que nós podemos trabalhar para 10, 15, 20 anos. E aí nós temos um outro problema que nós vamos esbarrar. Nós temos, e é importantíssimo esse ponto, nós temos uma legislação eleitoral, um regime eleitoral político muito complexo, em que no Brasil de 2 em 2 anos você tem eleição. Essa reforma política, ela seria importantíssima para o país, para que nós consigamos acabar com os resultados imediatos, porque de 2 em 2 anos tem que ser a classe política, tem que mostrar resultado, tem que angariar fundos para eleições, e o Brasil vive nesse círculo a classe política brasileira vive nesse círculo de eleições de 2 em 2 anos, onde se tem que mostrar resultados, onde tem que se apresentar, se arrecadar para a campanha. Isso é nocivo para o país, extremamente nocivo para o país, porque não se consegue aplicar ou colocar em andamento propostas de médio e longo prazo. E aí vem um discurso que a gente escuta vez ou outra, de que se gasta, por exemplo, R$ 680 média com educação no Brasil, e se a gente investisse e colocasse no colégio privado, o colégio privado ele pegaria isso e absorveria por apenas 500 e poucos reais, ou seja, o valor daria menor do que o colégio público. E a gente vê que esse tipo de alegação se dá em cima de um resultado imediato. E aí vem o sucateamento do serviço público e depois se alega que o serviço público não é um serviço de qualidade. Então, nós temos que
evoluir também, senador, na nossa alteração da metodologia e do sistema político hoje vigente. Temos que nos ater, nos debruçar em cima desse complexo de legislações acerca de eleições e da política brasileira, para que a gente possa também conseguir, com mais tranquilidade, aplicar metodologias a médio e longo prazo no país. Senão nós vamos cada vez mais ter propostas imediatistas. Eu vou encerrar por aqui. O professor Clemente está à mesa, eu acho que ele vai discorrer melhor sobre esses gastos nossos, tenho certeza. Agradeço a oportunidade, senador. Só ressalto a necessidade de nós termos uma divisão tributária mais proporcional à arrecadação, ou seja, quem paga mais tem que receber mais, ter uma igualdade dentro das desigualdades tributárias de cada cidadão brasileiro e de cada indústria brasileira, e a necessidade da reforma política, que é patente no país. Muito obrigado. Bom, acredito que tudo que foi dito até o presente momento, nesses últimos 5 minutos, pelo Barelli e pelo Clemente, estão de acordo com o que nós pensamos. Eu vou tentar sintetizar. Acho que o primeiro ponto necessário para que todo o povo brasileiro, toda a população brasileira tenha acesso ao que realmente acontece com a política econômica brasileira, principalmente no que diz respeito ao capital especulativo, seria a auditoria. A auditoria como princípio de informação. A informação tem que ser prestada, tem que ser dada a toda a população brasileira. Hoje, quase metade do que o Brasil arrecada é investido nesse setor. Nada mais justo que todos tenham ciência do que está acontecendo e que haja uma auditoria nesses investimentos, entre aspas, que são colocados no capital especulativo. Acho que esse seria o primeiro ponto de um resumo de tudo que foi falado. Acredito que nos debruçarmos sobre uma análise de reforma tributária também seria muito importante para a desoneração do setor produtivo, desoneração do trabalhador e uma taxação para os que ganham mais contribuir com mais, para que o próprio setor de capital especulativo contribua, porque esses lucros extorsivos sequer são taxados adequadamente. E acredito que dentro das falas, e vou reiterar o ponto que nós colocamos aqui, seria de uma reforma política. Não podemos manter o Brasil, o país, com a estrutura política hoje existente e, pior, com uma estrutura política que de 2 em 2 anos requer o sufrágio, requer a eleição e um investimento em eleição que já se demonstrou apodrecido. De 2 em 2 anos, um investimento em eleição apodrecido leva ao foco de soluções mágicas e imediatas. E o Brasil precisa de soluções também a médio e longo prazo no seu setor produtivo e para o trabalho no Brasil. Acredito que seria essa a síntese, senador. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando mais uma vez e com um grau de conhecimento. Eu vim mais para aprender hoje do que propriamente para discorrer sobre os pontos colocados aqui.